Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso aí, né? Nossos tutoriais aí de HTML. Essa aula é a nossa quinta aula. Eu vou estar abordando com vocês formatação em texto do HTML. Nessa aula eu vou começar a conhecer quais são os efeitos que a gente pode dar a ele, como fonte, tamanho, cor. Vamos deixar ele negrito, vamos deixar ele itálico, vamos deixar ele sublinhado, traçado, vamos deixar ele piscando. Então essas são algumas das formatações de texto que a gente pode estar fazendo no HTML, ok? Então tá, vamos abrir o nosso Notepad++ aí. Eu já tenho um arquivo aqui que eu deixei pronto para essa aula, eu vou salvar ele. Salvo aqui na nossa página, aqui ó, formatando o texto. Eu não falei para vocês até no começo do curso aí que eu não ia fazer as coisas prontas e tal, mas só que, poxa, pra mim ficar aqui, eu ia ficar uns 5 minutos só pra me escrever isso aqui e ia perder a aula, ia virar uma aula um pouco mais extensa e chata. Essa parte de estilos de letra e tamanhos de letra, ela é um pouco mais demorada que as outras, mas é de importância a gente estar fazendo ela. O que acontece? É uma coisa interessante aí, a gente vai fazer agora, é entender como é feito a formatação em fonte. A primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é o que? É chamar uma tag responsável por isso. A tag responsável pelos estilos de letra é a tag fonte. Fonte, fechamos a tag fonte. E abrimos ela, vamos fechar ela agora, como é previsto. Opa. O que acontece? Vamos entender aqui. O browser vem e diz, uma página HTML, header, tem o título, ele apresenta na aba, ele identifica que é uma página em linguagem português Brasil. Fechou o cabeçalho, ele entendeu que abriu o corpo. Então aqui ele vai ter que exibir isso lá para o monitor. Exibindo no monitor, a primeira tag que ele vê escrito aqui é uma tag fonte. Então ele raciocina que necessita um estilo de letra para aquilo lá, ele não pode exibir com um padrão. Só que você tem que falar para ele como que você fala, você dá um espaço e determina através da caractere chamado face. Você põe igual, entre aspas dupla, dentro você coloca o nome. Agora aqui vai ser o Arial Black. Pessoal, aqui no Arial Black na frente eu escrevi minúsculo, mas as duas iniciais dele são maiúscula, então é interessante vocês colocar. Eu vou salvar, vou vir até a minha pasta raiz e vou chamar a página. Vou ver como que ele ficou. Opa, percebeu que aqui ele deu uma diferença? Eu vou esconder ele aqui, porque eu não abri. Só vou dar um Ctrl X aqui, vai ficar meio estranho, mas para vocês poderem ver, F5. Aqui ó, estão todos iguais, ó, tá vendo? Então tá, eu venho aqui, um Ctrl Z, salvei, mudou o estilo de letra Arial Black. Se for pra gente colocar um outro estilo, seria da seguinte forma, vamos abrir a tag fonte, eu já vou fazendo direto, tá? Face é igual, entre aspas dupla, a gente vai colocar o que? Ele é o Georgia. E lá no final dele a gente fecha a tag fonte. Vamos ver como que ele ficou? Ele alterou. Vamos fazer a terceira? Fonte. Face. Opa. É igual. Entre aspas dupla. Vamos colocar o Courier New. Vamos fechar a tag fonte. Aí uma coisa que eu vou dizer pra vocês também. Não se preocupa com esse negócio de estilo de letra não. Porque existe um truquezinho aí. Truquezinho. Tem uma facilidade que os programas de editor de texto dá pra nós. Segura o Ctrl e dá um barra. Tá vendo? Ele abre pra você aqui um editorzinho aí de tags, tá vendo? Que é de tags. No Dreamweaver, eu vou abrir o Dreamweaver aqui.
para vocês poderem ter uma noção do que eu estou querendo dizer para vocês. Então tá, vamos continuar aqui enquanto o Dreamweaver não abre, que eu já mostro para vocês. A outra é a fonte, face, é igual. Essa última é a Verdana, né? Verdana. E vamos fechar a tag fonte. Abri o Dreamweaver aqui já. Dentro do Dreamweaver, se vocês vierem dentro do Weaver colocar fonte, face, ele dá para você um editor com as fontes que ele tem, que são as utilizadas. Entendeu? Então não se preocupa de ficar decorando não. Isso aqui é só para vocês entenderem como é colocado o código, como ele funciona. Então o navegador ele vai ali, vai ver que tem uma tag chamada fonte, que é para ele um padrão. Ele vai ver qual que é o formato dele, que é o face, que ele quer dizer o estilo de letra. E ele vai ver qual que é o estilo de letra utilizado. Vamos salvar? Vamos vir aqui para ver o que aconteceu. Olha só para vocês verem. Mudou todos os estilos de letra. Cada um tem um estilo. Beleza, pessoal? Deu para entender, né? Só para vocês verem como que ele ficou. Ctrl Z. Ctrl D. Então, deixar aqui. Ctrl D. Daqui o... Ali, ó. Já. E só para vocês terem uma noçãozinha aí do que eu tô querendo dizer para vocês, ó. Eu acho que o mais interessante não é você... Aqui, ó. Assim vai ficar bem... fácil. Salvei. Olha pra vocês verem, ó. Esse aqui, ó, é o mesmo que esse aqui sem a tag. Esse aqui é o mesmo que esse aqui sem a tag. Esse aqui tá com a tag fonte, esse aqui tá sem. Esse aqui tá com a tag fonte, esse aqui tá sem. Fechou, pessoal. Então eu já gastei bastante tempo aí, ó, 7 minutos só falando sobre fontes. Como inserir a fonte. Agora vamos para o tamanho dela. Ok? Tamanho. Abre a tag fonte. O navegador vai identificar que existe uma formatação na letra. Fechei ela. Dessa tag fonte, agora a gente vai usar o que? O size. Que ele é igual, entre aspas, dupla. Só que você não vai colocar aqui agora que nem a gente fez no weight lá de pixel. Tipo 10 pixels, 15 pixels. Aqui no HTML, ele só permite de -6 a +6. Entendeu? Então vamos colocar o positivo 1, como eu deixei, ó, mais 1. Vamos salvar. Dá uma adiantada aí. Olha lá para vocês verem, ficou maior. Ó. Os outros dois de baixo estão no padrão. Ele deu um mais 1. Não preciso mais do Dream. Vou fazer aqui um exemplo com vocês aí. Vamos fazer o mais 2 agora. Vamos chamar a tag fonte. O size. Ele é igual, entre aspas duplas, mais 2. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Fonte. Size. Ele é igual. Mais 3. Fechar ele aqui. Fecha a tag fonte. Fecha a tag fonte. Salvei. Deu para perceber a diferença de tamanhos? Então, eu acho que... Então, aqui necessariamente, aqui nessa parte de fonte, ó, fonte face, você não necessitaria para você colocar aqui um outro estilo de tamanho. Você não teria que abrir a tag fonte. Size é igual, entre aspas, dupla. Fecha aqui, colocar mais 2. Vem aqui,
e fecha a tag fonte. Salvei. Será que vai dar certo? Dá certo. Só que você não necessitaria fazer isso. O que você poderia fazer aqui? Ó? É só você colocar depois do font face, ali quando acabou aspas duplas, você colocar o size. Ele é igual, entre aspas dupla, mais 2. E salvar. Olha para vocês verem. Então o que acontece? Então você pode seguir numa sequência. Ele abriu uma tag fonte, ele disse que tem um estilo de letra e tem um tamanho. Poderemos colocar mais coisa dentro dele? Podia. Isso pode, mas não coloquei, não quero colocar, para não ter conflito de ideias. A gente vai batendo, a gente vai subindo e vai agregando eles, tá bom? Tá dando 10 minutos de aula aí, mas vai ter que seguir. Vamos seguir, não vou dividir essa aí em parte 1, parte 2 não. Negrito. Para você colocar um texto em negrito, é a tag B de bola. Você coloca o B e depois fecha o B. Salvei. Olha o negrito aqui embaixo. Então, se você vier, o negrito você não tem como colocar dentro, tá? O negrito seria necessariamente tem que colocar ele fora mesmo. Mas você poderia vir aqui, ó, dar um font face é igual size é igual e colocar aqui um Arial Black, um Verdana. Aqui eu colocar um mais 5 e aqui você fechar o fonte. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o tamanho que ficou o negrito e ficou com uma outra estilo de letra. Ok? Então, negrito a gente já passou. Tamanho, e você pode ir agregando ele. Como você pode ver que aqui no código a gente já agregou tanto o tamanho, que a gente já aprendeu, quanto o estilo de letra e o negrito. Vamos aprender o itálico? O itálico é o I. Fechamos o I. Ok? Fechando o I, olha como que ele vai ficar. Ele vai dar uma curvadinha. F5. Olha lá. Se total de escrever tudo de novo, ok? Eu vou colocar no negrito aqui. Eu vou colocar o itálico. Você abre ele aqui. Fecha ele aqui. Salva. Ó, o negrito já vai cair pro lado. Tá vendo? Essa é o itálico. Vamos conhecer agora o sublinhado. Sublinhado não é o S. Todo mundo já... sublinhado é S. Negrito é o B, o itálico é o I. Então sublinhado é o S, não é o U. Abre o U. Fecha o U. Vamos colocar. Deu o risquinho. Mas eu queria que ele ficasse uma fonte Verjânia, tamanho 5, positivo, negrito, itálico e sublinhado. Tudo bem. Abre o U. Fecha o U. Vamos ver como vai ficar o negrito? É um risco. Agora esse taxado, deixa eu ver, eu esqueci de fechar alguma coisa aqui. Ó. Um erro que aconteceu aqui que é interessante vocês. Ó. O código ele lê tudo. Enquanto você não disser para ele onde fecha, ele não fecha. Ele vai até o final do código. Eu não fechei o U aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu não fechei, eu deixei 2 U aberto. O que ele fez aqui? Ó, ele sublinhou tudo. Ó. Desde onde eu abri ele pela primeira vez até lá. Agora, se eu vim aqui ó, no e fechar ele, salvei, ele vai deixar só o negrito, né? E depois o sublinhado que a gente colocou. O taxado, aqui ó, ele vocês já viram aquelas propagandas de R$19,90 por R$14,50 de preço que tem um risco no meio? Essa é a função dele. E ele é o S. Vamos fechar. E vocês podem vir aqui no navegador
atualizar, ele vai dar um risco no meio. Ó. Opa, coloquei no blink também. Não fechei, não escrevi o S. Tá vendo? Se tiver alguma coisa errada, ele vai ler inteiro. Pronto, só no taxado. Ó. Tá vendo? Ó, risco no meio. Mas eu queria colocar ele também o negrito lá. Vamos mudar essa frase negrito. Eu vou colocar D19,90. 19,90. Porque eu quero o risco só no 19,90. Então você pula o D e coloca S no 19,90 e fecha o S. Então agora aqui no 19,90 ele tem que ficar com risco. Ó. D, pronto. Tá vendo? O blink. O blink é até interessante, o blink, só que ele tem uma coisa que eu não utilizo ele por isso. O que acontece? O blink é aquele, você viu aqueles que fica piscando? Fica piscando as letras? Então eu vou escrever aqui no blink, eu vou escrever assim. Eu vou dar um Ctrl aqui. Ctrl V no lugar do 19,90 por R$10. Olha que legal. Uma bela de uma promoção, né? Então, o que acontece aqui? Vamos entender aqui. Eu esqueci só de abrir o fonte aqui, por isso que ele deu um errinho aqui. Então, eu disse que tudo isso vai estar dentro da fonte Verjania mais 5. Tudo isso que está escrito aqui vai estar em black, itálico e sublinhado. Certo? Tudo. Só que o 19,90 ele vai estar riscado. Só o 19,90. Só que também eu quero que o 19,90 não fique piscando. Somente fique em blink ou R$10. Então eu vou colocar, abrir uma tag. Blink. Certo? Ele deu um erro aqui, que eu não sei o porquê que ele deu um erro. Acho que eu escrevi blink errado. Deixa eu verificar aqui. Blink. Blink. Ah, tá. Eu acho que o Notepad++ não vai reconhecer ele. Mas vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, eu levo lá no Dreamweaver lá e faço pra vocês lá. Tá dando quase 20 minutos de aula, hein, pessoal? Caramba. Vamos salvar ele aqui. Vamos no finalzinho. E eu vou atualizar. Ele ficou aqui, não riscado e tal, tudo normal. Só que ele só vai reconhecer o Blink no Mozilla. Ele não reconhece nenhum outro navegador. Só no Mozilla. É até interessante, né? Parece uma coisa que era para reconhecer em todos os navegadores. Só que o código do Blink ele só reconhece no Mozilla. Opa, reconheceu. Foi o que eu falei pra você mesmo. Só o Notepad++ que não reconheceu lá o código, por isso que ele não ficou azulzinho e tal, mas aí deu pra ver. Então, pessoal, nessa aula aí que ficou até um pouco extensa mesmo, foi até prática, não foi uma coisa meio teórica não. Aqui aprendemos estilos de letra, como ele fica, como ele estava, aprendemos tamanhos de letra, aprendemos a deixar em negrito, aprendemos a deixar em itálico, sublinhado, taxado, que é esse risco no meio, e em blink, que é o mais interessantezinho aí, ficou bem legal, né? Para colocar um nome piscando. Vimos também que dá para inserir várias informações juntas, como inserir. Então, o fonte, o que for em fonte, você pode colocar dentro da tag fonte. O que não for da tag fonte, você tem que colocar separados. Ok? Vamos ficar nessa aula aí, até a próxima. Forte abraço.